uma, um compromisso com a verdade do Evangelho. Olha essa matéria que saiu aqui. Tentação. Lê aí, meu amor. Tentação com mulher é sinal de saúde, diz Cláudio Duarte a homens. Meus irmãos, eu vou colocar aqui um pouquinho dessa matéria aqui, para os irmãos verem esse vídeo aqui, e aí vai fazer um comentário em cima, tá? Tu é uma mulher gostosa, maluco. E tu é uma mulher que passa perto de nós, não tem? Olha isso. Eu falo, Senhor, sangue de Jesus. Esse dia eu entrei com a mulher no elevador, eu fechei o olho. Olha isso. Falei, Senhor, que é isso, Senhor? De quem é essa dona? O cara deu uma sorte desgraçada. Eu sou homem, rapaz. Você é homem, para de palhaçada. Você é homem. Ah, pastor, é o demônio. Não é demônio, é o hormônio. É que parece o nome. Se você vê uma mulher, você fica doidinho. Isso é sinal de saúde. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Eu falei... Sabe a felicidade que eu tenho de saber que ainda tem umas garotas assim? Ué, eu tenho que segurar na mão de Deus, sair de um culto como esse, ir para sua casa, chega lá e logo já pega a mulher, lasca-lhe um beijo de língua. Para de... Pronto, aqui tá bom. Já foi. Deixa eu voltar aqui para a cabeça aqui da matéria. Pronto. Meus amados irmãos, a intenção, como eu falei, nossa não é criar problema, polêmica, mas eu quero trazer um ponto importante sobre o que o pastor Carlos Duarte falou, irmãos, que eu acho o seguinte, eu vou dar aqui a minha opinião como presbítero, minha esposa como missionária, serva de Deus. Nós estamos vivendo dias, irmãos, da banalização da pornografia, a banalização do corpo, da profanação do corpo. E muitos jovens, irmãos, sofrem porque estão debaixo de uma opressão, viu? Forte de opressão sexual. Terrível, irmãos. E aí você leva um jovem desse ouve uma mensagem de um irmão desse, de um cidadão, eu que não vou proferir palavras de baixo calão, não vou entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito da mensagem que ele trouxe. E sobre isso, a Bíblia me dá respaldo para poder refutar. Eu quero só refutar o ponto de vista desse tipo de mensagem, irmãos. Olha, a Bíblia vai falar que José foi tentado. Sim. José foi tentado. E olha, irmãos, a tentação é inerente do ser humano. Sim. Seja pastor, seja um presbítero, seja missionário, seja quem for. A tentação vem vir. Agora, o método, o modo como nós nos comportamos diante de uma tentação não é da forma que o pastor expôs aí. É só as irmãs vendo, eita, meu Deus, um homem bonito, aí vê um homem bonito, a irmã. A pessoa, uma irmã dando um testemunho assim, irmãos. A esposa dele dando um testemunho desse, entrei no elevador, ficou só ela e um homem, e ficou, irmãos, ele deu indícios de cobiça. E a cobiça, irmãos, é obra da carne. Com certeza. A Bíblia diz que nós precisamos andar no Espírito. Abra Gálatas, capítulo 6, meu amor. A gente vai abrir um texto aí? Eu vi você abrir um texto. Sim, eu quero ler aqui Mateus capítulo 6. Leia. Mateus 6, versículo 22 e 23, vai falar o seguinte, irmãos. A lâmpada do corpo são os olhos. Isso. São os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas? Meu Deus. Então, irmãos, os olhos Isso. é a candeia do corpo. Meu Deus. Forte, hein? Então, observe, irmãos, a pessoa se posicionar dessa forma e dizer que olhou e desejou, que sorte, né? De quem é essa matéria, de quem é isso.
Quer dizer, os olhos é a candeia do corpo. Então, se os olhos, irmãos, está mal, todo o corpo está mal. Isso. Todo o corpo está mal. Isso mostra o que está no coração, né? Exatamente. Do indivíduo que ministra uma mensagem dessa, né? Fica complicado. Exatamente. Porque olha o que a irmã falou aqui, amor. A irmã Edna fez algo pertinente aqui. Ela disse assim, ó. Como fica o mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. Eita, então, é forte. Irmã Edna Viana. Então, ela falou algo aqui que realmente há uma espécie de confronto, né, irmãos? Gálatas, o que você falou? É? Gálatas. Gálatas 6, eu acho. Acho que é Gálatas 6 ou é Gálatas... Não, o 5. Gálatas capítulo 5. Pode ler o versículo 1 antes do quê? Versículo 1. Cristo nos libertou para que isso, vai o versículo livres. A partir do versículo... Não sei se aqui. Daqui a pouco você preocupa. Então, essa visão da irmã Edna Viana... 16, a partir do versículo 16. É louvável que ela falou. Tá bem na linha que você falou. Né? Porque, assim, a intenção aqui não é bater em ninguém, falar mal de ninguém. Estou falando aqui da pregação, porque, assim, nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que muitos jovens estão banalizando a pornografia. Viu, irmãos? No tempo do profeta Abacuque, lá no culto eu falei um pouco sobre Abacuque é contemporâneo de Jeremias, de Amós. Irmãos, nos dias do profeta Jeremias, do profeta Amós, do profeta Abacuque, uma das acusações de Deus era justamente essa, a banalização do pecado. As mulheres tinham perdido o pudor. E veja, irmãos, diante disso, a mensagem que tem que ser exposta é justamente essa. Luta contra o pecado. Resistir às tentações. Não negociar com a tentação. Então quer dizer que ser tentado é sinal de saúde? Sim. Veja, irmãos, veja que mensagem, mensagem com um conteúdo duvidoso, que precisa ser analisado. Então eu trago aqui para os irmãos nessa noite, Gálatas capítulo 5, versículo 16. 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfazei. Isso, continua. Os desejos da carne. Primeiro texto vai fazer o quê? Andai no Espírito. Pronto, irmãos, uma pessoa que está no elevador e vê uma pessoa do sexo oposto e diz assim, e libera uma palavra dessa. Irmãos, uma mensagem dessa chegando para jovens que estão enfrentando luta contra a pornografia, luta contra a cobiça. Que tipo de mensagem vai chegar na mente desse jovem? Não, olha o que diz aqui o texto, meu amor. Mateus capítulo 5, e o versículo 28 e 29. Diz assim, ó. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, isso, cometeu adultério com ela no seu coração. Meu Deus. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele lançado no inferno. Meu Jesus. Isso é um pecado que leva ao inferno. Meu Deus. Nós falamos muito sobre a realidade do inferno, irmãos. Nós pregamos muito sobre isso. É verdade. Né? E chega uma matéria como essa, que a tentação com a mulher é sinal de saúde, irmãos. Abramos os nossos olhos. Isso. Tem muitas pessoas enganadas, né, por doutrinas de demônios. É interessante que em Hebreus vai falar, acho que é Hebreus 13, 12, acho que é um texto que eu tenho lido ele ultimamente, eu esqueci agora aqui qual é o 9 ou é o 10, vai dizer assim, cuidado para não se alimentar com doutrinas várias, e o texto vai comparar doutrinas como manjares. O manjar, irmãos, no original, são alimentações que têm um sabor gostoso, só que não traz uma sustentação, pelo contrário, pode produzir doença para o corpo humano. Então, irmãos, uma mensagem dessa, para quem está com um pecado desse nível, ela até ajuda. O camarada que eu vou... Meus irmãos, olha, o pecador, ele só se converte com uma mensagem confrontadora. Essa mensagem
para alisar cabeça de bode, irmãos, isso é conversa fiada. O próprio Deus, quando queria converter o seu povo para si, ele levantou os santos profetas com uma mensagem confrontadora. O pecador precisa se sentir confrontado com o seu pecado. É por isso que a minha esposa falou aqui sobre a mensagem do inferno. Irmãos, quando se fala da mensagem do inferno, tem uma mensagem do John Edward, que ele fala sobre o inferno, e ele fala que o pecador que está andando no pecado, na prática do pecado, é como se estivesse andando sobre uma caixa de ovos, e ele caminhando, a qualquer momento, aqueles ovos vão quebrar, vai afundar, e ele vai descer diretamente para um abismo. Assim é um pecador, irmãos. Agora, imagina aquela pessoa que está na prática do pecado, lutando contra as tentações. Veja, a Bíblia vai tratar José. Veja a doutrina. José vê a mulher de Potifar, o tentou por vários dias. Pois é. Você pensou se o pastor de José fosse um cidadão como esse? Imaginou? José, tá sendo tentado, José? Isso é saúde, menino. É bom, rapaz, tá certo. Irmãos, essa natureza nossa, ela é enferma. Essa natureza nossa não tem nada de saúde nisso, não, irmão. Não tem nada de saúde nisso aí. Entendeu? Aí, aplicando a mensagem dele ali, aí ele quis, mas pega a sua esposa e tal. Irmão, que conversa fiada. Deixou de pregar a Bíblia para pregar lorota, ainda nisso aí. Que Deus tenha de misericórdia, irmãos. E o que é mais triste é que ele não é ele só, é uma multidão que está sendo doutrinada com por isso. Por isso que a Bíblia diz assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando nós começamos a ler a palavra, irmãos, a palavra, ela liberta. A palavra, ela exorta, ela ensina. Entendeu, irmãos? A palavra de Deus, ela redargue, ela é uma palavra forte. Né? Que vai mexendo conosco, ela vai nos ensinando, nos moldando a sermos dia após dia pessoas melhores, a não andarmos como o mundo anda, não andarmos como os prazeres da carne, não andar cobiçando, não andar desejando. O texto que eu li foi muito forte, também a irmã aqui também falou. Se olhar e desejou a mulher do próximo, você já coabitou com ela, você já pecou. Né? Isso. E esse pecado leva para o inferno, irmãos. Isso. É por isso que a Bíblia diz assim: vigieis. Para quê? Não caia. Para não entrares em tentação. Isso. Então, a vigilância é algo que nós precisamos fazer dia após dia, andar e viver em vigilância. Isso. Não é, meu amor? Tem um texto aí? Eu fiz uma consideração aqui, os irmãos estão falando, Deus abençoe, os irmãos estão entrando, daqui a pouco eu cito vocês. O nosso irmão Luciano faz uma consideração importante, fala morte na panela. Pois é. Isso aí, torre de vigilância, irmã Fabiana Baixos, é verdade. Irmãos, a minha esposa citou aqui, a irmã também citou aí, algo importante sobre a questão da cobiça, a questão de estar na mente, já caiu. Veja, que no Antigo Testamento, para ser considerado adultério, tinha que ser pego no ato. No ato. Aí quando Jesus vem, o ministério terreno de Jesus, Jesus entra e diz assim, qualquer homem que cobiçar uma mulher na mente, já coabitou. Veja, aí Jesus disse assim, eu não vim acabar com a lei, abrogar a lei, mas eu vim ampliar. Eu vim cumprir. Veja, se no tempo de Moisés só era considerado adultério se fosse pego no ato, agora com Jesus o negócio está mais profundo. Aí falar o tempo da graça. Que tempo bom o tempo da graça. Para cuidar, irmão, porque numa doutrina dessa, você vai normalizar a cobiça como algo normal. E aí você vai gerando em você aí os teus olhos é a candeia, você falou. E aí vai se tornar um crente tenebroso. Todo mal. E a Bíblia diz, né? Aí, quando se os olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Aí qual é o problema, irmão? Nós temos uma geração que está clamando, volta, vem, Maranata. Depois de uma pregação dessa, geralmente vem esses hinos muito, né? Maranata, Maranata, Maranata. Meu irmão, não vai subir. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo.
Um abismo chama outro abismo. Então, Aí a normalização da pornografia, onde eles vão normalizar a pornografia como coisa comum, vai normalizar a questão da sensualidade, que já está dentro dos tempos, entendeu? As mulheres vão se vestindo de forma vulgar, e aí, não, aqui o menino que cobiçou está na saúde. Veja, aí você traz algo importante aqui, que eu lembrei de um texto aqui, a gente vai terminar esse texto aí, e vamos passar para a próxima pauta. Osés capítulo 4, versículo 6, tem algo muito interessante, irmãos, que fala assim, ó, Osés 4, 6. Leia. Leia aqui nessa versão. Quero nessa versão. Leia nessa versão. Osés 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. É isso? Para que não seja o quê? Sacerdote diante de mim. Olha, para quem é essa palavra, Oséias, capítulo 4, versículo 6? Ela está sendo dirigida para quem? Para o sacerdote. Muitas pessoas pegam esse texto e isolam o texto. Aí pega só a parte A do texto e fala: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Quem furtou o povo do conhecimento? O sacerdote. Esse é o problema, irmãos. Os sacerdotes estão privando o povo do conhecimento. E o conhecimento verdadeiro é: aquele que cobiça está em pecado. Forte. Veja, nós vamos para Êxodo, capítulo 12. Não, é o capítulo. Um texto que eu queria citar aqui. O 20, Êxodo 20, perdão. Êxodo 20 vai dizer, vamos lá. Vamos lá. Êxodo 12, 14. Não adulterarás. Não adulterarás. Aí, no 17. Não cobiçarás. É isso lá. A casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Segura. Aí, irmãos, aí nós vamos para o Novo Testamento. Aí o que é dito no Novo Testamento? A quebra de um mandamento, quebra-se todos os 10. É por isso que Jesus resumiu os 10 em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não cobiça. Porque quem ama a Deus cumpre os mandamentos do Senhor. Então, pronto, irmãos. Então, assim, quando você traz uma mensagem como essa, ela vem, como o irmão falou, um veneno na panela, meu irmão, você está quebrando todo o princípio da palavra de Deus. Aí esse evangelho à la carte, esse evangelho de menu de restaurante, irmãos, está adoecendo a nação. É por isso que estamos debaixo, irmãos, de juízo. É por isso, irmãos, que é tempo de um grande arrependimento. É tempo, como foi colocado, está na torre de vigilância. Tem muita gente orando muito e vigiando pouco. Aí come todo tipo de mensagem de internet. Irmãos, eu e a minha esposa aqui, nós trabalhamos na internet, trabalhamos aqui trazendo conteúdos para os irmãos, e nós oramos a Deus para que a gente não traga veneno para a panela dos irmãos. Glória a Deus. É por isso que nós temos a responsabilidade, irmãos, diante de Deus e de vocês, de trazer uma mensagem pura. Eu não estou interessado aqui, irmãos, em atrair multidões para nos ver. Não, irmãos. A intenção aqui é trazer o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. E que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos cubra com seu sangue. Esse assunto aqui, ele é muito profundo, muito profundo, A gente poderia continuar com ele.
até mais tarde. Mas nós vamos avançar aqui, irmãos, e olha, são muitos assuntos, tá? Eu vou trazer mais um assunto aqui, que